Bom, continuando agora com as palestras, vamos apresentar aqui o professor Dr. Mário Simões, esse grande psiquiatra e psicoterapeuta, amigo de longa data, tá? Doutorado em psiquiatria também. Ele é coautor do livro de Psicologia da Consciência, uma perspectiva transpessoal, e, na verdade, já ex-diretor do curso de pós-graduação de hipnose clínica experimental da Faculdade de Medicina de Lisboa e também da Fernando Pessoa. Doutor, muito obrigado e, como amigo, também é um prazer tê-lo cá. Muito bom dia. Começo por agradecer realmente esta apresentação que o Dr. Antonino Gomes fez. Somos amigos. A minha apresentação vai ser em português. I'm sorry, ich bedauere, dass Sie nicht Portugiesisch können. Ich kann Deutsch und Englisch. Ok. Vielen Dank. Es war ein hervorragender Vortrag. Eu acabei de dizer em alemão que foi realmente uma exposição fantástica. E que peço desculpa por não falar agora em inglês para vós. Na verdade, o Dr. Antonino e a Dra. Eva foram meus formandos no curso de hipnose dos primeiros, há muitos anos. E, portanto, solicitaram para trazer esta apresentação. Eu sou médico psiquiatra, ensinei hipnose durante mais de 20 anos, em cursos de pós-graduação, mas, entretanto, os cursos acabaram e eu continuo, enfim, a trabalhar nesta área. Assim que, como não sou médico-dentista, trouxe alguns pequenos vídeos que no final eu mostrarei. Farei uma apresentação geral, estarei disposto para respostas a algumas perguntas e vamos então fazer, vamos, ora bem, para a frente, pois claro. A hipnose clínica, este slide tem... Cá está, engraçado, tem um círculozinho. Estou a mostrar a Deus a hipnotizar Adão para tirar uma costela da Eva. Portanto, vejam como isto já começou há milhares de anos, milhões quase, que Deus utilizou a hipnose, disse a Adão, durma, durma, e foi assim que ele conseguiu realmente retirar a costela. Mas isto, na verdade, vem já de uns tempos também, dos tempos gregos, dos tempos egípcios, onde as pessoas iam lá com as suas maleitas e naquela fase do sono, entrar no sono, sair do sono, davam-lhes sugestões para se curarem. Portanto, era já usada a hipnose, mas aqui assim quase induzida fisiologicamente. Nós hipnotizamos 2 vezes por dia ao entrar no sono e ao sair no sono. É a explicação mais simples do que é a hipnose. E, portanto, depois avançámos muito e estamos aqui assim no século XVIII com Mesmer. Mesmer era um médico austríaco que teve um sucesso tremendo em Paris, hipnotizava 300 pessoas, a certa altura já não tinha chances, utilizava umas tinas que punham umas barras de cobre, as pessoas seguravam na barra de cobre, ele dizia umas coisas e na verdade as pessoas entravam em estados de hipnose, de convulsões, etc. E ele dizia que aquilo era um magnetismo animal. Só que uma comissão feita na altura disse, não, qual magnetismo animal? Isso é sugestão. E ainda hoje se considera que a hipnose é apenas sugestão que a pessoa dá de fora como facilitador, mas é a pessoa que se auto-hipnotiza. O homem caiu em desgraça e hoje apenas existe uma homenagem a ele. Quando lerem um artigo onde se fala de sono, de sugestão, as pessoas utilizam o verbo em inglês mesmerize. É uma homenagem que ficou, digamos, a mesma. E depois foi usada também mais tarde, Braid, um cirurgião inglês, que chegou a fazer cirurgias deste tipo, utilizando apenas a hipnose. Modernamente, fala-se de Erickson. Milton Erickson é realmente um psiquiatra americano que mudou um pouco a estrutura do que era a hipnose. Não era só sugestão, era conversa, eram metáforas e considerou que o paciente era tão bom a fazer a sua hipnose como o facilitador. Portanto, passou a ser, digamos, uma hipnose naturalista chamada hipnose moderna. Definição atual de hipnose. A hipnose é um estado de consciência que envolve uma atenção focada. Nós procuramos ter a atenção da própria pessoa, quase como se fosse uma atenção plena, quase como se fosse uma meditação, mindfulness, e, portanto, esta, digamos, atenção periférica das pessoas diminui francamente e a pessoa torna-se muito mais facilmente sugestionável. Esta é hoje a definição. É um estado de consciência diferente deste, em que estou agora acordado, vigilo, não é? É diferente do sono, é diferente do sonho, é diferente só de imaginar sem estar neste estado. Então, onde é que nós estamos? Estamos mais ou menos aqui. Aqui sim a pessoa está acordada no eletroencefalograma,
aqui entra na fase 1 do sono e a hipnose é exatamente ali. Por isso eu digo que todos nós nos auto-hipnotizamos ao acordar e ao adormecer. Tem umas conotações, podemos chamar estado de sonolência, twilight state, hypnagogic imagery, são termos que, de certo modo, definem o sítio onde está. E qual é a conclusão que se chegou quando eu faço uma sugestão a alguém? O cérebro não distingue se é real, se não é. É quase igual, para o cérebro é quase igual. E fizeram-se estudos, como se vê aqui assim, um momento, ok, aqui, estudos em que se fizeram dor provocada, e viu-se as áreas que estão iluminadas numa ressonância magnética funcional, quais são, se eu disser a mesma dor induzida hipnoticamente. Vamos supor que eu aperto, enfim, o meu braço com o esfigmomanómetro até provocar dor. Ok? É aquela zona 1 que vem ali, vermelho, e agora eu digo assim, ok, imagina a dor que sentiu, e dou exatamente, está a ser apertado por um esfigmomanómetro. Vejam, as áreas são praticamente coincidentes. E foi-se estudar o que é que seria se fosse só. Feche os olhos e imagine essa dor. Quase não tem coincidência com estas. E quais são as áreas comuns? São estas que estão assinaladas aqui. Portanto, para o cérebro, quando eu digo imagine e conta a história, é praticamente igual, como se fosse real. Isto é interessante em termos de... E depois chegou-se à conclusão que mais umas pessoas do que outras são hipnotizáveis. Não somos iguais. 5% nunca serão hipnotizáveis. 5% faz-se assim e já está. E depois há ali aquela zona dos 80%, 90% que são medianamente hipnotizáveis. E pode ser treinado um bocadinho. Mas isto é quase, digamos, algo que nasce connosco, esta ideia de sermos altamente hipnotizáveis, portanto, que homens e mulheres, e portanto temos aqui sim os low, os pouco hipnotizáveis, os muito hipnotizáveis, e nesta zona, o pontinho branco está ali, esta zona do rostro, quando está mais densa, torna as pessoas mais hipnotizáveis. Portanto, nós nascemos assim, uns mais do que outros, mas pode ser um pouquinho treinado. Quais são as aplicações que a hipnose tem? Estas todas, hoje, quer dizer, praticamente em todas as áreas médicas, desde a anestesia, oncologia, dor, cirurgia, e claro, e lá está, esta de que estamos a tratar neste congresso. Para aqueles que têm dificuldade em ler em inglês, tenho aqui duas sugestões. Esta sugestão, sem dúvida, é um tratado escrito em português por um... Ele é médico, mas era um neurologista e acho que nunca praticou hipnose, mas fez revisões excelentes de hipnose, o Marlos. E este tem lá 2 capítulos dedicados a este assunto. Um destes na disfunção da articulação temporomandibular e num capítulo ali final na odontologia. Portanto, para quem quiser ter acesso a este livro, eu sugeria que tivessem para outras áreas, tem um tratado deste tamanho e, portanto, tem todas as áreas, mas tem 2 capítulos dedicados a este aspecto. E uma tese que foi apresentada o ano passado no Porto, uma tese de mestrado, de uma colega vossa, portanto, da Caroline Bricky, contribuição da hipnose na gestão da dor e ansiedade em clínica de medicina dentária, revisão narrativa. Portanto, podem entrar, escrever este título, o nome desta senhora, no repositório da Universidade de Fernando Pessoa, podem fazer um download completo da tese, que eu li, para trazer aqui um pouco algumas ideias, e portanto, para verem que começa a surgir no nosso país interesse nestas áreas para a medicina dentária. Querem fazer um teste rápido de hipnose, que é o primeiro, só para brincarmos um bocadinho. Muito simples, de olhos abertos. Vamos fazer isto, nada na manga, de olhos abertos. Então, aquele exemplo que vem ali é um teste só para ver se vocês são ou não muito hipnotizáveis. De olhos abertos, nada na manga, fechar as mãos assim, só fazer isto, assim. Outra vez. Tão simples como isso. E veem que, quando fazem isto, as vossas mãos parece que sentem bem fazer assim. Se tentarem fazer de outro modo... há um certo desconforto, não é? Portanto, é como se houvesse aqui um automatismo mental. Outra vez, encaixa logo, mesmo sem olhar. Ok. Então vão olhar para os vossos dedos, para a vossa mão,
E vão ver que, portanto, os dedos estão juntinhos um ao outro, reparem, o dedo polegar, uns têm em cima do dedo esquerdo, o do lado direito em cima do dedo esquerdo, ou o contrário, outros têm o dedo polegar esquerdo em cima do lado direito. Portanto, é apenas uma conotação. Virem as mãos e olhem para as costas da vossa mão do lado esquerdo. E vejam como têm as veias, mais ou menos dilatadas, porque está a uma temperatura boa. Vejam, enfim, se têm muitos pelos ou não. Olhem para as vossas unhas. Esta aqui está um bocado suja, a gente devia ter lavado as mãos. Passem à frente. Olhem para as vossas mãos e vejam como se fizerem pressão nas costas da mão, fica um pouquinho mais branca, como se estivessem, digamos, a tirar o sangue que lá estava. E, portanto, façam um bocadinho de teste, olhem para as vossas mãos. E agora virem ao contrário e vejam também a mão do lado direito. E vejam que tem muitas semelhanças, a veia um pouquinho mais ou menos dilatada, no outro, uns pelos e tal. Olhem agora por cima, assim os dedos, os nós dos dedos, como se diz, as articulações, e vejam como eles estão juntinhos um ao outro, muito juntinhos. É engraçado. E agora imaginem que com os dedos assim juntos, alguém está a pôr um bocadinho daquela cola, mesmo cola, o UHU, que tem aquela imagem amarela, as letras pretas, e estão a pôr assim entre os dedos, um bocadinho ali, outro bocadinho ali, como se estivesse a colar, mais um bocadinho ali, nos dedos mindinhos, um bocadinho também, aqui nos polegares também, um bocadinho de cola, a cola está a escorrer para dentro, imagina que e está na palma da mão, apertem para não sair aqui para a camisa, apertem baixo com força, a cola. Agora as palmas da mão estão a ficar coladas uma com a outra lá dentro. Estão a sentir cada vez mais coladas, porque a cola está a unir com muita força. E quanto mais tentam separar, mais ela se cola. Tentem, é impossível. As mãos estão coladas, impossível. Tentem, impossível. Quanto mais força fizerem, mais coladas elas ficam. Impossível. Tentem separar. Impossível. Quanto mais força fizerem, mais elas coladas ficam. Impossível. Tentem. Vejam, e agora? vamos fazer o resto da nossa... Assim, vou continuar a falar assim, vocês com as mãos assim, porque não conseguem. Impossível. Então isto é hipnose? Estou hipnotizado? Pois estamos de olhos abertos. Muitos de vocês estão. Ok, vamos tirar a solução. Imaginem agora. Está aqui um baldezinho com água quente. Ponham lá as mãos. Ai, que bom. Está a satisfazer. Pôr as mãos na água quente. Ai, tão bom. Já está a separar-se. Enfim. Ponho. Se não conseguirem, ponham mesmo assim. Ou então debaixo de uma torneira com água quente, senão não conseguem separar as mãos. Ponho água quente a correr, assim em cima, estão a separar. Já estão as mãos separadas, já estão iguais às outras como antigamente. Isto é hipnose. Utilizei a hipnose de Milton Erickson, não é? Portanto, utilizei metáforas, brinquei um pouco, de olhos abertos. Portanto, vejo, talvez 70% de vocês entraram nisto e não conseguiram, 20% nada, 5% foi logo ao início. Portanto, isto é hipnose. Dei-vos um exemplo do que é hipnose. É um teste para a gente ver se podemos usar isto rapidamente. O teste do barco. Onde é que está? Está ali. O teste do barco. A pessoa sente-se assim, põe-se assim em pé, e de olhos fechados, e o terapeuta está ao lado e diz assim, imagine que está num barco. E o barco está a ondular. E sente o barco para um lado e para o outro. Quanto mais ele oscilar, ou para trás ou para a frente, mais hipnotizável é. É o que fazem os hipnoterapeutas de Paulo. É o pequeno teste que eles fazem. E quem não faz este teste assim do barco, mandam logo sentar, os outros ficam ali assim. Não sei porque que isto foi para a frente. Ok. Então, o contexto é este, é uma luz suave, simpática, não é? Não há mais outros sons. Põe música, muitas vezes, uma música que não é cantada, é só tocada, não tem conteúdo definido, a temperatura é agradável, como está aqui. A postura pode ser esta, sentada ou então reclinado numa cadeira. Como é que nós fazemos isto rapidamente? A fixação do olhar, portanto, diga à pessoa, olhe para o meu dedo, e vai assim, portanto, eu faço assim uns círculos, a pessoa vai olhando assim, e quando eu toco, fecho os olhos, relaxa o corpo e durma. Isto aqui, portanto, o que é que isso faz? Ninguém vê a vida assim, não é? Isto faz aqui, portanto, uma distorção cognitiva e isto deixa a pessoa um bocado baralhada e é naquele momento que eu dou a sugestão. Toco aqui e digo, fecha os olhos, relaxa o corpo e durma. Portanto, esta distorção cognitiva baralha um pouco a pessoa. A reversão do olhar ou estrabismo convergente
é pôr os olhos assim. Portanto, vou-me pôr assim para vocês verem, porque senão eu posso desequilibrar. Portanto, os olhos vão ficar assim, a olhar para o centro. Um momento. Estão a ver como eu tenho os olhos a olhar assim para a ponta do meu nariz? Já cá estou outra vez. E isto é rápido. Daqui não faço estes movimentos, faço simplesmente isto, mas vou levando o dedo para aqui e os olhos vão ficando mais virados para cima e digo, mesmo que esteja a olhar através do crânio, e quando eu toco, é uma indução rápida de hipnose. A outra é aquela que nós fazemos em casa com os nossos animaizinhos. Vocês já viram um gatinho, um cão, façam uma massagem aqui assim, na zona pré-cordial, e ficam assim. Portanto, podemos fazer isto também ao outro ser humano, que às vezes até tem dificuldade em adormecer, fazer esta massagem pré-cordial e a pessoa fica também. Portanto, são técnicas rápidas de indução. A outra, esta aqui um pouquinho mais lenta, é assim, eu vou contar de 10 a 1. E à medida que eu for contando, vai sendo uma escada, 10, 9, está a sentir cada vez com mais sono, os olhos mais pesados, o corpo mais pesado. E quando eu chegar ao 0, está num sono calmo, profundo, tranquilo, e presta atenção apenas à minha voz. É outra maneira de induzir a hipnose. E depois utilizar imagens. Está num local calmo, tranquilo, a apanhar sol, não há mais ninguém, não há barulho, só o mar ao longe. Enfim, imagens, imagens, imagens. Então, depois podemos, de certo modo, reforçar isto dizendo, ouve a minha voz como se fosse a sua. Naquele estado a pessoa diz assim, estou a ouvir a voz dele, mas é como se fosse a minha. A minha voz vai consigo, onde quer que esteja, vai seguro, a minha voz vai consigo. E depois digo aquilo que está a suceder. O coração bate calmo e regular, quando estamos tranquilos. O coração, a temperatura é agradável, a sua respiração é suave e prolongada. Isto são as técnicas do treino autógeno, autogenes training, von Schultz, Ok, e depois o peso do corpo, o seu corpo está a ficar cada vez mais pesado. Dizendo isto, depois daquelas técnicas que eu usei, a pessoa entra muito facilmente em hipnose. Quais são os estadios da hipnose? Começa por ser leve, depois são os movimentos oculares, o corpo relaxa, e depois já não consegue abrir os olhos ficam um bocadinho pesados, os movimentos automáticos, já que ele está a fazer ali, eu pego no braço e faço isso, e o seu braço anda para cima e para baixo, e é tão agradável que é impossível parar. É impossível, é tão bom sentir esse movimento. Quer dizer, é aquilo que nós fazemos com os bebés, onde reparar sempre assim, as meias andam para trás, para a frente, o berço, assim, sabe? Portanto, o movimento automático acalma e a pessoa não gosta de sair dele porque se sente bem. Até que passamos para uma hipnose média, já estamos, portanto, na analgesia, e aqui já sucedem outras coisas. Mas aquele sinal hipnótico quer dizer que eu, na próxima vez, entro mais facilmente. Eu toco no ombro da pessoa e digo, sempre que eu tocar no seu ombro esquerdo e ouvir a minha voz e disser, relaxa o corpo, fecha os olhos e durma, vai entrar num sono ainda mais profundo. Portanto, eu deixo um sinal para as próximas vezes. Portanto, isto aqui, já estamos numa hipnose dita média. E podemos ir muito mais profundamente e vejo as coisas que já são possível fazer. Pode conversar sem despertar, abre os olhos. São pessoas que vocês veem em palco, de olhos abertos, a fazer coisas e que não despertam. Até que chegamos mesmo a uma anestesia profunda e aqui a pessoa já não se lembra daquilo que fez. Há uma amnésia profunda neste estadio, uma fase sonambúlica. E o importante que eu tenho ali escrito é, sempre que a gente dá uma sugestão depois, e agora vai acordar bem disposto, sorridente, vital, e tudo aquilo que eu sugeri, portanto, a mão ficou igual àquilo que estava antes. Tenho de apagar tudo aquilo que eu disse, foi aquilo que eu fiz há pouco. Então, como é que nós sabemos que a pessoa já está num transe hipnótico? A pessoa não se mexe muito, há uma certa imobilidade, a respiração e o coração batem mais calmos, os movimentos é tudo muito mais lento, reage mais lentamente a uma pergunta minha, por exemplo, há um tónus facial que há um relaxamento nítido, há uma fixação do olhar, como disse nós, se a pessoa abre os olhos, vemos que a pupila está muito mais dilatada. A voz fica pastosa, ao despertar um bocadinho mais lento, portanto, muitas vezes tenho que tocar a pessoa, abanar, chamar pelo nome, e pronto, muitas vezes há alguma dificuldade em retomar o estado normal, entre aspas, alguma. Mas se eu disser o seu nome, digo a data 2, acorda bem disposto, sorridente e com vitalidade, a coisa vai para a frente. Portanto, ao sair do transe, eu digo com o nome da pessoa, falo mais alto, com outro ritmo,
Pá, toca acordar. Oh, Manuel, Maria, não, agora, é o dia 2, hoje dia 1 de dezembro de 2023, está a acordar bem disposto, portanto, situa a pessoa no local em que se encontra. E depois digo, espreguice bem, uma metáfora, como se estivesse a acordar bem disposto, com vontade de trabalhar, toque na pessoa, chamo o nome da pessoa, se às vezes estou a ter dificuldade em trazê-la. Bom, e aqui eu cheguei à conclusão de que eu não sou médico dentista e pensei assim, como é que eu posso, digamos, levar as pessoas a sentir o efeito da hipnose na medicina dentária? Fui à internet, vi vários vídeos, eles realmente, colega vosso, brasileiro, o Dr. Vitor Vaz, que é um fã daquilo, utiliza aquilo na sua clínica, é muito didático a explicar, e eu pensei, vou levar alguns vídeos. São vídeos curtos, 4 minutos, mas que vocês podem ver o que ele faz, como ele fala, como é que ele trabalha. E depois eu terminarei, na parte final, com algo de novo, o meu PowerPoint. Então, vamos para este aqui assim, não se tem aqui o sítio para... Clica aqui embaixo, naquela coisinha de avançar. Medo de ir ao dentista, muita gente tem. Desde os meus 3 anos, sempre indo ao dentista, sempre com muito medo. Esse motorzinho e a cadeira do dentista às vezes assustam. E que o diga seu Roberto, o medo vem da infância. Antigamente o tratamento era muito contundente, era dolorido, né? Então até os pais colocavam, se você não ficar bonzinho, você vai ter que ir no dentista. Então a gente já cria uma expectativa, né, sobre o dentista. E é para ajudar a combater esse estresse gerado pelo medo que a hipnose vem sendo usada em consultórios odontológicos. A técnica, com resultados comprovados cientificamente, altera o estado de consciência dos pacientes e provoca a sensação de relaxamento. Especialista em hipnose há mais de 20 anos, este dentista aplica com frequência o método em pacientes. Diz que a hipnose virou uma ferramenta complementar de trabalho. Em alguns casos, ela pode até substituir a anestesia. Para encarar o início de um tratamento dentário, Mariana resolveu testar a hipnose. Deu certo. E os minutos que ela passou no consultório desta vez foram bem mais tranquilos. Passou o medo. É uma coisa diferente. Todo mundo tem medo daquele barulhinho. E ele foi tranquilo. A técnica da hipnose é reconhecida pelos conselhos regionais e federais de odontologia, medicina e psicologia. E cada vez mais é usada pelos dentistas como prática terapêutica. Traz confiança tanto para o profissional quanto para o paciente. E é bem seguro e tranquilo para o paciente. Viram, portanto, as técnicas que eles utilizavam, aquelas duas que eu referi, o toque, e depois na parte final ele tocava e fazia um teste. Quando eu tocar com a minha luva, que tem um anestésico na ponta, não vai sentir nada, e ele puxava para ver se a pessoa sentia, e até pinçava um bocadinho, e depois pode tocar com a sua luva, com o dedo, e dizer, nesta zona, para o sangramento, para a dor, para a salivação. Simplesmente com o toque. Depois de estar, as sugestões entram. Ele tocava, como vocês viram, exatamente para induzir isso e fazer aquele teste em que ele pinçava, isto ficava anestesiado como se tivesse sido uma injeção. O outro, por favor. O outro vídeo. O outro. Este é o Dr. Vitor. Fala sobre odontologia integrativa, que nada mais é você associar especialidades médico-odontológicas ao seu tratamento odontológico. E a hipnose, ela entra nesse contexto também, porque vai lhe ajudar a ver o paciente como um todo e lhe ajuda a sair desse universo cabeça e pescoço. E ao enxergar o paciente como um todo, você consegue ter um melhor planejamento, estabelecer um melhor diagnóstico e planejamento para o seu paciente. Um exemplo, no caso de bruxismo e fratura dental. Pessoas com episódios de insônia pode agravar a ansiedade, o estresse e até mesmo a irritabilidade. E o uso da hipnose entra como um tratamento coadjuvante, um tratamento auxiliar, por exemplo, no caso do bruxismo e da fratura dental. Você pode utilizar a hipnose como um tratamento complementar. É muito interessante isso. O cirurgião dentista necessita, para estar habilitado e usar a técnica na clínica odontológica, em torno de 180 horas, o que preconiza o CRO, para que ele possa estar devidamente habilitado junto ao conselho.
Sobre as questões do código de ética, também se rege através do código de ética do próprio CRO, apesar de que a hipnose também tem o seu próprio código de ética. E o cirurgião dentista, ele pode aplicar a hipnose de uma forma científica no seu consultório, o que diferencia da hipnose de palco, que muitas das pessoas às vezes fazem essa associação porque dá um ar, uma característica de deixar o paciente constrangido. Aquilo que nós vemos na televisão de comer uma cebola achando que é uma maçã, isso é real? É. Porém, o cirurgião dentista, ele não vai fazer isso dentro do consultório. Ele vai utilizar para quê? Para controle do medo, da ansiedade, da relaxação muscular, abertura de boca, controle do sangramento, da salivação, controle do edema pós-cirúrgico, ou seja, trazer benefícios para o seu paciente durante o tratamento, durante a execução do tratamento. Então, o uso da hipnose, ele vai muito mais além do que simplesmente tratar o paciente no ato do procedimento. Ele vai também, como eu disse no início do vídeo, por exemplo, como um tratamento coadjuvante, um tratamento complementar ao tratamento do bruxismo, por exemplo. Estas e muitas outras atribuições que são dadas à técnica, você aprende com mais detalhes no método hipnose para dentistas. Ok, pode parar. Aquilo que o colega fala de 180 horas não é necessário, é um curso absolutamente completo, como eu tinha na minha faculdade. Na verdade, quando a pessoa quer aprender especificamente para isto, eu penso que 20 horas, 30 horas, treinando apenas técnicas específicas para isso, que não tem nada a ver com psicoterapia, que são outras coisas, lidando com a mente e temas mais complexos, com outro tipo de fobias, sei lá, problemas traumáticos, de stress pós-traumático. Isso é um curso mais longo, tudo isso. Portanto, penso que um curso de 20 horas intensivo, uma semana inteira, seria suficiente para aprender técnicas específicas só para isto. Portanto, isso é só para dizer que aquilo que ele propõe é realmente para quem quer fazer muito mais coisas do que só fazer medicina dentária e hipnose. Outro, por favor, outro vídeo a seguir. Na realidade, a hipnose é uma técnica onde nós acessamos o inconsciente da pessoa, vencendo o fator crítico, como eu comentei, e ao fazer isso, nós conseguimos promover alguns fenômenos. Já de imediato, ao usar a hipnose, você consegue deixar o seu paciente condicionado, vencendo o medo, a ansiedade e o estresse. E ao colocá-lo na cadeira odontológica e com o paciente já relaxado e condicionado, você consegue administrar menos anestésico, o seu tempo de anestesia para começar o efeito da anestesia é imediato. E o melhor, você amplifica, você aumenta o efeito da anestesia e prolonga pelo período que você precisa. Então, com menos anestesia, você tem um efeito muito maior. E o melhor, você diminui o índice de toxicidade do seu paciente. Você consegue, através da técnica do método hipnose para dentistas, você consegue estabelecer, além do controle do medo e da ansiedade e do estresse, você provoca relaxação muscular. Você consegue controlar sangramento, salivação, inclusive você pode provocar uma xerostomia se você necessitar, ou seja, evitar uma total fluxo salivar naquele momento. Você promove a catalepsia articular da TM, ou seja, a abertura da boca, e o paciente fica por o tempo que for necessário, sem ter aquele estresse de eu preciso parar um pouquinho para descansar, deixa eu cuspir, ou seja, de interromper o processo. E você também controla o inchaço, o acúmulo de edema pós-operatório. Então tudo isso você pode controlar durante o transoperatório. No pós-operatório, você pode dar algumas induções e deixar gatilhos para que o paciente dispare e controle a dor e o próprio inchaço pós-cirúrgico, através de induções pós-hipnóticas. Tudo isso é possível. O melhor de tudo é que a hipnose não tem contraindicação, qualquer pessoa pode ser hipnotizada e você, dentista, ao atender um paciente condicionado, e tendo esta relaxação muscular,
para você também é interessante porque o seu desgaste físico e psicológico ele também diminui. Porque ao manipular os tecidos moles, principalmente do seu paciente, o paciente deixa de ter aquela resistência muscular que geralmente você vai obter, por exemplo, com o afastamento da bochecha, por exemplo. Então, o paciente ele fica extremamente relaxado, então se torna muito mais fácil de poder trabalhar. Por isso que eu digo, um tratamento rápido, tranquilo e seguro. Mesmo, portanto, como ele está entusiasmado, que eu acho que não conseguiria transmitir este entusiasmo se não fosse médico dentista. Portanto, a minha área, como já perceberam, é a psicoterapia e utilizo isto, francamente, nas várias patologias, mas vejam este entusiasmo que ele fala e as aplicações que podem ter e a facilitação para a segunda vez, que a pessoa lá vai, e também para, durante a intervenção, tudo aquilo que fica muito mais relaxado, muito mais, digamos, fácil de entrar, porque sabe que já não doeu a primeira vez, então a segunda vez vai estar muito melhor. Podemos ver um outro vídeo em que ele fala dos mitos da hipnose. Muitas pessoas me perguntam, Vitor, se eu for hipnotizado e eu não voltar? Se eu for hipnotizado, eu vou ficar à mercê do hipnotizador? A pessoa que está me hipnotizando, ela vai ter um total controle sobre o que eu vou fazer? Se eu for hipnotizado, eu vou abrir toda a minha privacidade? Gente, tudo isso é mito. Se eu não voltar do transe, mas eu digo, você vai para onde? Você não vai a lugar nenhum, você vai estar no mesmo lugar. Na realidade, a pessoa, quando ela é hipnotizada, como eu já disse em outros vídeos, nós vencemos o fator crítico e acessamos as informações no inconsciente da pessoa. Porém, isso vem exteriorizar apenas aquilo que a pessoa quer. Na realidade, ela toma como verdade algumas sugestões. Por exemplo, se eu disser para você, feche seus olhos, respire fundo, relaxe. Quem é que não quer ficar relaxado? Vou um pouco mais além, feche seus olhos, respire fundo, vá para um lugar tranquilo, calmo e seguro. É algo positivo, é algo bom, confortável a você. Então, e quem é que não quer isso? Na hipnose, nós podemos sim, através das terapias, para poder buscar soluções, por exemplo, como trauma de medo de dentista, você aprende no curso exato a fazer um processo que se chama regressão de idade e ressignificação. O que nada mais é você mudar o sentido que um fato tem para você, um sentido emocional. Qual emoção que aquele fato dispara em você? Se dispara o temor e o medo mórbido, nada mais é do que trocar esta emoção, a emoção do medo, do pavor, para uma emoção confortável, tranquila e segura. E isso é possível através desse procedimento que é extremamente seguro, muito tranquilo de ser feito e que o dentista, ao fazer o curso de hipnose, o método de hipnose para dentista, ele também vai estar habilitado a fazer esse tipo de ação. A hipnose é uma técnica, é uma ciência. E isto que ele diz é importante porque, na verdade, o curso dele ensina aquilo que vocês já ouviram falar, que existem psicólogos, que existem psiquiatras, que fazem regressão de idade. Portanto, vamos à busca de um trauma que terá sucedido, que, como disse aquele rapaz que o pai lhe dizia, quando tu portares mal, tu vais ao dentista, ele ensina isto, estas técnicas que nós fazemos de regressão, e nessa regressão vamos ver se houve algo que ficou, digamos, enquistado na infância ou na adolescência que lhe fez ter medo, que aumentou a dor, etc. E ele vai, portanto, levar a pessoa lá e faz uma ressignificação, dá um outro sentido àquilo, como se a pessoa tivesse que reviver aquele trauma, mas de uma outra maneira. Vai lá como adulto, vai resgatar a criança interior. É uma técnica da psicoterapia que também se pode ensinar, demora mais umas horitas, na verdade, para lidar com esse tipo de situações, e ele ensina isso num curso muito longo, como ele disse há pouco, de 180 horas, mas para um médico dentista, em princípio, isso não seria necessário. Outro favor. Ele agora vai mostrar como trabalha no consultório, com a cadeira. Uma das grandes dúvidas que o cirurgião dentista tem é: devo hipnotizar na cadeira ou fora dela?
A partir do momento que você já tem o domínio da técnica, eu costumo dizer que é muito interessante utilizarmos o próprio equipamento. É interessante que, por exemplo, você com o paciente na cadeira, ao subir ou descer a cadeira, inclusive um encosto, o que nós sugerimos que às vezes você tenha o paciente com o encosto o máximo possível, tá? E que depois, com o paciente já iniciado o transe, que você venha trazendo gradativamente o encosto. E ao fazer isso, você ao mesmo tempo aprofunda o transe do paciente. Uma outra técnica que é interessante, que nós utilizamos muito, e é claro que essas manobras são introduzidas durante o ato de indução. Você pode utilizar também o próprio refletor, pedindo para que o paciente esteja com a atenção focada, e você vai poder utilizar de alguma forma o refletor. Ele também é uma peça importante durante a indução hipnótica. Nós usamos muito no consultório odontológico com o paciente na cadeira. É bem interessante. O que eu não recomendo é você usar a função volta zero automática, tanto para colocar o paciente, quanto para retirar o paciente. Você deve evitar usar esse tipo de função, porque isso realmente pode atrapalhar o nível do transe que você tem com o seu paciente. Portanto, é importante ter uma cadeira com esses mecanismos separados, como, por exemplo, abaixar, suspender, levantar e abaixar a cadeira, de uma forma em separado, porque isso vai ajudar você num determinado momento em que está, no momento da indução, você pode utilizar essas funções a seu favor. Uma outra coisa também é ter uma boa seringa tríplice, porque com ela você pode simular, por exemplo, uma brisa. Você simplesmente vai poder simular. Uma outra coisa muito boa que nós usamos também, a questão da cuspideira. Quando tem o barulho da água, ele também remete a pessoa ao aprofundamento do transe. Quando a pessoa já está com os olhos fechados e tudo, você pode, durante o transe, deixar a água também funcionando da cuspideira, porque aquele barulho vai ajudar também. Você pode utilizar fazendo analogias. Então, essas são uma das demonstrações que nós fazemos com o uso da técnica associada com os equipamentos da odontologia. É muito possível. A cadeira é um grande divã que nós temos que usar a nosso favor. Pode parar aqui, por favor. Vejam que, portanto, ele utiliza isto, e aquela ideia de utilizar o refletor é a mesma coisa que nós fazemos com o dedo. Portanto, siga o refletor, não é? Portanto, a pessoa vai seguindo. É a mesma técnica e que ele utiliza. Vejam que, curiosamente, as pessoas ainda põem como símbolo da hipnose o relógio. O relógio foi realmente o relógio de bolso que Freud usou e ficou assim no imaginário das pessoas. No fundo, é aquilo que alguns, se calhar, já ouviram falar, numa técnica para desensibilizar qualquer trauma psicológico, que é o EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. E a pessoa olha para os dedos e faz simplesmente isto. Eu não tenho o relógio, como tinha o Freud, eu faço isto com os dedos. Quando tenho uma técnica para desensibilizar, apenas os dedos se movimentam. Portanto, é para dizer que este símbolo antigo ficou e que hoje se utiliza no EMDR. Ok, vamos continuar então. E, portanto, vamos falar agora um pouquinho da disfunção temporomandibular. Este aqui é um assunto que me é querido porque também sofri disso durante mais de 1 ano e meio. E tenho de prestar uma homenagem e o meu agradecimento ao Dr. Antonino, que me descobre aquilo que o professor Lechner há pouco falou. Chamavam-lhe ainda Nico, agora já é... como é que se chama aquilo? É o DD... Não, é o FF. Para não me esquecer, disse assim, é uma federação dentária osteonecrótica juvenil.
E disse tudo, FD, é assim que a gente funciona com a memória. Portanto, Dr. Leshner, I say it in English, thank you for your conference, because I suffered from what you have been telling us so much, and you explained me how did I suffer from it without having noticed. And Dr. Antonino really treated me, I'm thankful to him. Thank you for your explanation. Ok, então eu sofri bastante desta disfunção temporomandibular e, na verdade, eu não utilizei a hipnose porque, na verdade, a situação era dramática e não estávamos ali para fazer aquilo. Podia, talvez, tentar a minha autoindução, mas isso sofria tanto que, na verdade, o que foi feito foi diagnóstico pelo Dr. Antonino Gomes, fez todo aquele tratamento que vocês viram aqui assim, mas quando se tem tempo, pois pode-se induzir isto antes de entrar no consultório. Portanto, há uma preparação, de tal forma que quando a pessoa chega ao consultório, eu digo, ponha a mão sobre o seu ombro, quando disser, feche os olhos, relaxe o corpo e durma, portanto, prepara-se isso antes. Portanto, mas, na verdade, foi uma situação de grande urgência e começámos por ali, e é para dizer que também se pode usar, não só para a intervenção, mas também para, digamos, chegar, digamos, a insight em eventos causadores. Claro que eu fiz esta minha autoanálise, portanto, eu fui ver como é que isto começa. É quando nós, por exemplo, também sucedeu na minha vida, eu tinha 2 anos, mais ou menos de dor terrível, não dava para falar ao telefone, para mastigar, para deglutir. E eu pensei, de onde é que isto veio? O insight. A minha autoanálise diz-me que, na verdade, houve uma fase na minha vida, antes disto começar, que eu tinha vontade de dizer certas coisas, a alguns superiores, mas que não podia. Isto fica, não dá para falar, tenho de interromper o telefonema, etc. Portanto, tive insight e resolvi isso na minha cabeça e agora, olha, estou-me nas tintas, agora digo aquilo que me apetece e acabou. Portanto, ajudou-me no meu insight. E depois também para condicionar a postura dos maxilares. Isto é, também eu posso realmente deixar uma indução quando estiver a relaxar, portanto, para usar, ficar sempre com a boca ligeiramente aberta para não ter esta compressão dos músculos. Portanto, é possível, sob hipnose, deixar uma ordem pós-hipnótica para isso. Portanto, para dizer que isto seria a possibilidade de utilização da hipnose para esta situação. E termino com este slide, tentando demonstrar-vos como há um caminho, não é, no meio deste prado verdejante que se convida as pessoas a seguir e a tentar, pelo menos, ter alguma sensibilidade para esta situação da hipnose em medicina dentária. Muito obrigado por isso. Obrigado. Naturalmente, se há alguma questão que eu possa responder de curiosidade, pois, sem dúvida, sintam-se à vontade para perguntar. Alguma questão? Sim, está aqui sim. Uma questão, diga. Obrigada pela palestra. Queria perguntar se em odontopediatria, portanto, tratamento de crianças, se as técnicas usadas são as mesmas e se existem questões éticas mais específicas a ter em conta. Ok, não são bem as mesmas. Com as crianças são mais facilmente hipnotizáveis e brinca-se um pouco mais. Portanto, pode-se criar algo que tem a ver com a imaginação das crianças. A doutora Eve, também foi minha formanda, ela no último congresso fez uma apresentação sobre hipnose em medicina dentária de crianças. E aí, portanto, pode-se brincar com qualquer objeto, fingindo que aquilo pode ser, sei lá, uma espada, pôr um pano e servir uma capa, tu vais ser o herói e tudo isso. Presta só atenção à minha história e a criança fica, digamos, ligada àquele terapeuta ou àquela pessoa em que ele vai jogando com a imaginação. E, portanto, vai chegar um momento em que tu fechas os olhos e dizes assim, eu agora só vou ouvir a voz, a minha voz, e a minha voz vai contigo. Portanto, começa-se com uma brincadeira, é uma brincadeira, um pouco como eu fiz aqui, não é? Portanto, e com as crianças é mais facilmente, digamos, de hipnotizar, são mais sugestionáveis se entrarmos com uma brincadeira, com uma história. Portanto, é possível e é mais fácil. Diga, por favor. Obrigada. Em termos legais, por exemplo, se eu pretendo realmente fazer o curso e começar a aplicar a hipnose, eu tenho, além de dar o consentimento ao paciente, um consentimento escrito, ele tem que autorizar de alguma maneira, Sim. certo?
É verdade, quer dizer, de um ponto de vista legal, a hipnose hoje é usada, como disse, tive um curso universitário durante mais de 20 anos na Faculdade de Medicina e depois na Fernando Pessoa, portanto, hoje tem estas indicações, não há problema nenhum, não é reconhecido como competência, mas vocês conhecem isto também na vossa área, há muitas áreas, agora da medicina integrativa, que ainda não são reconhecidas. De qualquer forma, deve-se ter sempre um consentimento informado, como aliás hoje para qualquer ato, qualquer coisa, até eu para estar aqui a falar convosco, tive de dar um consentimento que a minha imagem pode ser usada. Portanto, simplesmente a pessoa explica, portanto, o que é a hipnose, que os meus slides possivelmente vão estar também em vídeo após esta palestra, e, portanto, a pessoa explica, olha, a hipnose é isto e tal, assim, vamos utilizar a hipnose. Simplesmente isso, um consentimento informado. E já agora, eu não entrei, não estava cá no início, chegou a dizer locais onde existe esta formação? Olha, por enquanto a formação está suspensa porque nas duas universidades eu saí e a coisa ficou assim um vazio. Mas eu penso que o Dr. Antonino Gomes, que tem andado atrás de mim para eu ir para a frente com isto, se calhar vai levar isto por diante e eu vou colaborar com ele a fazer um curso assim, muito menos horas, específico para médicos dentistas. Ou mesmo para outros clínicos que queiram aparecer, sem dúvida. Estejam atentos àquilo que o Dr. Antonino vai dizer nos próximos tempos. Alguém quer fazer mais alguma questão? Ora, muito obrigado pela sua palestra. Eu só queria dizer que eu já fui sujeita a hipnose e há outra técnica de EMDR. Por diferentes razões. A primeira razão ficou resolvida a meio termo, não está totalmente resolvida e ando à procura de outra solução. A técnica é EMDR, que aquilo é assim, e a psicóloga clínica dizia-me que era muito rápido, comigo funcionava muito rápido. E em 2 ou 3 sessões o problema ficou resolvido. Portanto, ouçam isso. A sério, e foi uma coisa muito grave. Há coisas mais graves, mas nós estamos aqui entre médicos dentistas e infelizmente tive uma funcionária, uma assistente que me roubou dinheiro, que me desviava as pessoas, pronto, foi assim... E ela, quando foi trabalhar comigo, era quase como uma filha, eu tratei-a como uma filha. Aquilo foi um choque muito grande. Pensei em ir a tribunal e isso tudo, informei-me. Disse, não, aquilo que eu vou ganhar em termos psicológicos, se eu for a tribunal, eu vou-me abaixo. E recorri ao MDR. Foi fantástico. E eu, se não tivesse recorrido a essa terapia, eu não tinha superado isto. E o meu marido, conhecendo como me conhece, diz ele assim, eu estou admirada como é que tu conseguiste superar isto. A primeira parte tem a ver com uma depressão pós-parto, em que eu falava, eu sei que estou a fugir um pouco à parte da medicina dentária, mas só para tentarem perceber que realmente isto funciona. Eu falava do parto, porque levei transfusões de sangue, bem, aquilo foi assim um aparato, e senti que após o parto, a cada médico que eu ia, ou com quem falava sobre o parto de uma forma muito agressiva, muito revoltada. Fiz hipnose, resolveu essa parte, a pressão pós-parto. Já fui para o psiquiatra, um colega que se calhar conhece bem, o Dr. Horácio Firmino. Sim, Coimbra. E nós estamos sempre a tentar fazer o desmama. Só que há 16 anos e não consigo. Tem que ser mais devagarinho. Pois. ou mais uma... Ok, não sei se acabou já? Sim, mas era só para dar o testemunho que isto serve também para... Eu gostei que tivesse falado nisto. Portanto, o EMDR é hoje uma técnica completamente aceita para tratar o stress pós-traumático. Portanto, algo que causou um stress e ficou um trauma que se continua no tempo, na cabeça, vai para os sonhos, vai para o dia-a-dia, não conseguimos levar a vida por diante. E aquilo que a colega disse é, a média são 4 sessões. Portanto, a média pode ser 6 como 2, 3. É tão rápido. E o Dr. Antonino conhece-me já. Eu passei a desenvolver e a ensinar, junto com a hipnose,
EMDR, portanto, Eye Movement, EM de sensibilização, R de reprocessar aquilo. E isto funciona em 3, 4 sessões no máximo, coisas que duram anos. E eu passei a juntar isto com a hipnose. Então, numa sessão, eu junto 3 ou 4, com várias técnicas. Ok, está prometido, junto a EMDR, se eu fizer hipnose lá no seu Estaminé em Melgaço, eu junto a EMDR. Fez bem ter falado, porque realmente é a técnica que eu hoje uso, junto as duas, o que poupo 4, 5, 6 sessões numa única sessão. Ok, muito obrigado, é mesmo assim que funciona. Digo, se tiverem algum trauma na vossa cabeça, às vezes eu até digo, vou dizer na brincadeira, porque estamos entre colegas, e às vezes eu digo aos meus estudantes e formandos, isto até cura a dor de cotovelo. Portanto, cura a dor já agora, e na outra dores mais fortes, a dor de corno. Tudo cura a dor de corno também. Portanto, olha, exatamente, a doutora Eva utiliza com as crianças o anel de poder. Põe nas crianças aquele anel. Tu és poderoso. Por exemplo, uma brincadeira. Ok, obrigado pelo seu contributo para responder aqui à colega. Ok, portanto, obrigado, doutora Eva, pelo seu contributo para a hipnose infantil, muito simples. Portanto, tem também o seu contributo, que na verdade fez bem ter falado. Eu falei por alto no EMDR, mas esta técnica de desensibilização, na verdade, é muito rápida, muito poderosa, porque a pessoa entra num método de associações livres, traz aquilo que vem à mente e, no final, nós podemos costurar todo o projeto que a pessoa tinha. Se fizerem este curso, vocês vão ficar, tratam a família, nunca mais pagam dinheiro a psiquiatras, podem, portanto, tratar a família em casa.